Primeira aula de parte 2. Nessa aula, a gente vai introduzir o que se chama referencial inercial, certo? Na verdade, a gente vai considerar uma classe de referenciais que se deslocam um respectivo ao outro com velocidade constante. Então, vamos relembrar a mudança do vetor da posição, velocidade e aceleração se a gente passa de um referencial para outro. Então, vamos ver. A gente vai estudar nessa aula movimento no plano, por simplicidade. Então, imagina que tem um referencial x e y no plano. E o centro desse referencial é ponto O. Então, a gente pode imaginar que tem um corpo localizado no ponto O sempre desse referencial. Quer dizer, nesse referencial, esse corpo é parado. E tem outro corpo, O com vírgula, que se desloca respectivo a esse referencial x e y, certo? E esse corpo, O com vírgula, tem também um referencial associado a ele, x com vírgula, y com vírgula, certo? E os eixos desse referencial, segundo, que a gente vai chamar 2, são paralelos, respectivos eixos do referencial associado com ponto O, que a gente vai chamar referencial 1. Imagina tem um corpo, por exemplo, um ponto A aqui, que se desloca com uma velocidade tal, certo? Então, eu esqueci de dizer a velocidade desse ponto O com vírgula é U. A gente vai anotar esse vetor de velocidade de ponto O com vírgula, respectivo, quer dizer, a ponto O, quer dizer, referencial x, y, velocidade do ponto O com vírgula, início do referencial 2 é U. Essa velocidade vai ser constante, certo? A gente vai considerar somente esse referencial 2. O corpo A tem velocidade respectiva ao corpo O, quer dizer, no referencial x e y. Vamos pensar que essa velocidade é tal, certo? Tem também posição, vamos começar de posição. Posição de corpo A, esse vetor LA, certo? Início no ponto O, termino no ponto A. Então, esse vetor tem também componente respectivo ao longo do eixo A, XA, posição do corpo A ao longo do eixo X, XA. Do mesmo jeito, tem posição ao longo do eixo X, né, do corpo O com vírgula, certo? E no referencial 2, a gente precisa... posição do corpo A também tem, certo? E esse é x com vírgula do A. Esse vírgula significa que esse x, ao longo do eixo x com vírgula, lembra, eixo x com vírgula se desloca respectivo ao eixo x. Mas tem posição do corpo A nesse eixo, x com vírgula A. Ó. E agora a gente observa o seguinte, posição do corpo A no eixo x é igual à posição do corpo O com vírgula no eixo x. Então, esse aqui, esse ponto aqui. Então, você vai de O a XO com vírgula. Depois, como esse XO com vírgula é a posição do início do referencial 2, certo? O que precisa adicionar para chegar ao ponto A? X com vírgula A. Então, a gente precisa passar primeiro para cá e depois passar para lá, ao longo do eixo x, certo? Quer dizer, adicionar esse número, que nesse caso também é negativo, né? Que subtrair. Esse vírgula aqui significa que esse x é ao longo do eixo x com vírgula. Essa é a posição do corpo A no referencial 1, posição ao longo do eixo x. Então, a mesma coisa a gente pode escrever para posição ao longo do eixo y. Eu não vou fazer desenho porque vai ser bagunçado. Certo? E eixo Z se tiver, mas no nosso caso somente plano, a gente considera por enquanto. Então, isso significa que vetor A, posição do corpo A, que de corpo O a corpo A, esse vetor, igual posição do início do referencial 2, corpo O com vírgula,
e não vou desenhar vetor, a gente imagina vetor partindo de ponto O, chegando ao ponto O com vírgula. Mas, vetor que parte de ponto O com vírgula e chega ao ponto A, certo? Essa é a posição do corpo A no referencial 2, certo? Então, isso é óbvio, né? Então, a velocidade tem a mesma expansão, certo? O que é velocidade? Velocidade do corpo A e mudança da posição do corpo A no pequeno tempo dividido por esse pequeno tempo. Δt, por exemplo. O Δt vai para o zero. Então, eu não vou escrever aqui símbolo da limite, mas a gente imagina que você precisa observar a mudança da posição no tempo Δt e depois colocar Δt para zero e calcular esse limite. Essa é a velocidade. Mas isso também é, pela nossa fórmula, a mudança da posição do ponto O com vírgula, respectivo ao ponto O, mais mudança da posição do corpo A, respectivo ao ponto O com vírgula, quer dizer, no referencial 2. Então, a velocidade vai ser velocidade do referencial 2, respectivo ao referencial 1, mais velocidade do corpo A, no respectivo ao referencial 2. Isso que nós achamos. Observa que aqui, coisa importante que eu já falei para vocês, que o tempo passa igualmente nas dois referenciais, que na verdade não é coisa óbvia, certo? Mas a gente vai supor que isso é assim. Mas, na verdade, movimentos nos cotidianos que muito menor da velocidade da luz, isso é válido, certo? Essa adição de velocidades é válida. Então, tem teoria da relatividade do Einstein que põe limite a essa fórmula que eu escrevi agora. Mas no movimento do cotidiano a gente aplica sem problema. O tempo passa igualmente. Então, isso era a velocidade. Velocidade quer dizer adiciona velocidade do início do referencial mais velocidade do corpo respeito a esse referencial e velocidade do corpo respectivo ao referencial outro, certo? A respeito ao qual esse referencial que se move tem velocidade u, certo? Bom, então, agora, a aceleração de mesmo jeito, eu já não vou escrever essa fórmula, mas a aceleração, mudança de velocidade. Como a velocidade se muda assim, certo? A aceleração do corpo A, respectivo ao referencial xy, igual a aceleração do referencial 2, respectivo ao referencial 1. E como nós falamos do referencial 2 que move com velocidade constante, essa aceleração, eu não vou escrever símbolo, eu vou escrever somente zero, porque a aceleração é zero. A velocidade do referencial 2 é constante, respectivo ao referencial 1. Mais a aceleração do corpo A, por isso é vírgula, respectivo ao referencial 2. Então, o que é que nós observamos aqui? Velocidade e posição é relativa a referencial. Se um referencial se desloca com velocidade constante respectiva a outro, posição do corpo, velocidade do corpo, coisa relativa. Mas a aceleração, nesse caso, é um invariante respectivo a esses referenciais que se movem um respectivo a outro com velocidade constante. Então, invariante, essa coisa é muito boa para nós. Por quê? Que movimento é relativo a referencial. Se posição é relativa, velocidade é relativa. Por exemplo, se você está no navio, no mar, não tem terra em vista, e passa outro navio, certo? E mar é calmo, e você se acorda, vai para ver qual navio desloca. Você não vai dizer, pode ser que seu navio parado, e navio que vem desloca. Ou navio que você vê parado, e seu navio desloca. Então, essa sensação de relatividade vem dessa fórmula, que realmente a relatividade é uma coisa relativa. Velocidade é uma coisa relativa, como posição também. Respectivo a qual corpo você mede a posição. Mas, se esses dois navios vêm um respectivo ao outro com velocidade constante, a aceleração de um corpo num navio, se observa de um navio ou outro navio, vai ser a mesma. Isso é coisa boa. Então, depois a gente vai estudar as leis do Newton. As leis do Newton envolvem uma coisa que é invariante respectiva ao referencial, a aceleração, certo? Isso no futuro. Mas, por enquanto, é importante notar isso, que tem uma invariante, dois referenciais, que se deslocam a velocidade constante respectiva a outro.
E uma invariante que não depende do ponto de vista, é uma coisa física, né? Coisa física, que deve ter a lei física para ela. Como é que a aceleração aparece? Imagina que tem 3 corpos no universo. Corpo A, corpo O com vírgula. Eles não interagem, eles nem influenciam um ao outro. Somente o que acontece, corpo O com vírgula desloca com velocidade u, respectiva corpo O com corpo O, certo? E nesse caso, eu devo observar que eu posso passar a referencial x com vírgula, y com vírgula. Pensar que ele é primeiro e esse é segundo. Quer dizer, esse que desloca. Lembra do Navius? E não é aquele com vírgulas. Então, qual a velocidade vai ser do referencial x e y? Respectivo referencial x com vírgula, y com vírgula. Onde nossa fórmula de velocidade? É essa aqui. Então, nós precisamos fazer o contrário. Então, a velocidade A, respectivo referencial com vírgula, igual menos u. Traduzimos esse u no lado esquerdo dessa equação aqui. Ó. Mais v, velocidade do corpo respectivo referencial x e y. Certo? Então, essa velocidade é a velocidade do referencial x e y, respectivo referencial x com vírgula, y com vírgula. Então, não tem nenhuma diferença principal entre dois referenciais. Você não pode dizer qual deles desloca. Deslocamento é relativo. Mas a aceleração, ó, de um corpo respectivo a esses dois é a mesma. Então, agora vamos imaginar 3 corpos no universo que não tem mais nenhuma influência na vida desses corpos. Nenhum corpo influencia o outro. O que vai acontecer com o corpo O com vírgula? Ele desloca o respectivo corpo O com velocidade u constante. Ele vai continuar se deslocando. Nada impede de parar. Ele não vai parar. Não tem uma causa para isso. Isso nós supomos. Isso é já uma coisa física. Se nada influencia um corpo, ele vai continuar se deslocando com velocidade constante. Isso é relatividade do Galilei. Isso é um conceito físico. Imagina isso. Isso não é óbvio. Isso é um conceito físico. Num espaço onde tem 3 corpos, esses 3 corpos não influenciam, quer dizer, não tem nenhuma interação entre os corpos. Isso acontece. E corpo A também vai se deslocar em velocidade constante, respectivo a esses dois. Tá? A aceleração vai ser zero naquele referencial. Isso é a lei da inércia, que se chama lei da inércia, a lei da inércia do Galilei. Então, se nós temos um referencial xy e outro corpo que se desloca respectivo a esse referencial, corpo O com vírgula, e nada influencia esse referencial, nada impede ele deslocar como ele quer deslocar. Ele vai se deslocar com velocidade constante. E esse se chama referencial inercial. Então, referencial inercial respectivo a x e y, certo? Aquele que desloca com velocidade constante. Então, mas o que a gente pode dizer sobre x e y, esse referencial? Esse desloca em velocidade constante respectivo ao outro, certo? Também nada impede ele deslocar como ele deve deslocar, nada interage com ele. Então, essa é a relatividade, quer dizer, inércia do Galilei e relatividade do Galilei. Então, se nós temos 2 referenciais, certo? Associados com 2 corpos que não interagem nada com o universo e se deslocam com velocidades constantes. O conjunto desses referenciais que se deslocam a velocidades constantes, um respectivo ao outro, se chama conjunto de referenciais iniciais, certo? E agora, vamos pensar na prática. Qual é o referencial inicial na superfície da Terra, por exemplo? Superfície da Terra. Então, o que é a Terra? A Terra é mais ou menos uma bola, né? Mas não é. Mas a gente vai pensar que não é uma bola. Que faz qual movimento? Tem vários movimentos. Um movimento que a gente vai estudar é somente a rotação da Terra ao longo do seu eixo. Que também não é, quer dizer, eixo constante. Mas a gente vai desprezar isso e pensar que a Terra se gira em torno de um eixo. Certo? Certo? Aqui é o centro da Terra. Aqui vamos pegar um raio. Esse é um ponto no equador da Terra. Certo? Então, o outro ponto aqui tem raio menor. Então, rotação ao longo deste eixo vertical. Certo? Então, vamos pensar que na superfície da Terra tem um referencial. Por exemplo, esse ponto A. A gente vai associar o referencial com ele. Certo? Esse referencial não pode ser inicial, claramente, porque ele fica na superfície da Terra e a Terra gira. E movimento
Então, esse ponto A vai basicamente deslocar ao longo do equador, certo? Esse movimento circular é acelerado. Lembro da aula sobre aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, nesse caso, é o que? Ela pode ser dada... Então, a gente precisa introduzir velocidade angular ao longo desse eixo. E a gente descobriu que a aceleração é a velocidade angular multiplicada por quê? O módulo da velocidade, certo? E a velocidade no movimento circular, a gente também descobriu que essa é a velocidade angular no raio. Então, esse R aqui é o raio, ou esse R aqui é o raio do ponto A. Então, para ponto A, raio da ponto A é igual ao raio da Terra. Ponto A fica no Equador. Esse raio maior, a velocidade maior, a velocidade angular é a mesma, então a aceleração é maior no Equador. Então, a gente vai estimar a aceleração maior na superfície da Terra, que é ao longo do Equador. Por exemplo, um ponto no Polo Norte não se gira, né? Você pode introduzir referencial que não se gira nesse ponto, porque o ponto fica parado, ele fica no eixo, respectivo esse movimento giratório da Terra, certo? Então, a aceleração, então, pode ser escrita como, se nós usamos essa equação para a velocidade, para achar ômega, essa vai ser a fórmula que talvez você já sabe. Velocidade sobre raio, velocidade quadrada sobre raio, certo? Do ponto A. Então, a aceleração centrípeta no ponto A, certo? Agora, vamos estimar essa aceleração. O raio da Terra, aproximadamente 10 na ordem 6 metros, quer dizer, 6.000 quilômetros, mais ou menos, certo? Aqui é A, né? Então, como é que é achar a velocidade? A gente sabe que a Terra gira em torno do seu eixo, faz giro completo em 24 horas. Então, o tempo que vai passar é 24 horas. Em uma hora, 3.600 segundos, certo? Então, isso é mais ou menos, vai dar tal, um número tal, tá? A gente vai deixar isso por enquanto assim. Então, vai ser 2,4 multiplicar por 36, eu vou explicar por que isso, certo? Multiplicar por, nós temos aqui 2 zeros e aqui, 10 na ordem 3. Isso é segundos, né? Segundos. Agora, a aceleração, então, velocidade primeiro, velocidade na ponto A, no Equador, igual comprimento do Equador, certo? Dividido por esse tempo. Velocidade é constante, porque a Terra gira com velocidade angular constante. E agora, isso vai dar. Aqui vai dar mais ou menos 6. Aqui tem 6, então vai dar 36. 10 na ordem 6, esse é o metros. E nós precisamos dividir por 36 também, por isso que eu disse 36. 2,4 na 10 na ordem 3 segundos. Então, isso é aproximadamente 400 metros por segundo. Certo? Então, a aceleração centrípeta na ponto A, a gente pode estimar usando essa fórmula, certo? V quadrado, então vai ser 1,6, 10 na ordem, então 4 e 4, 16. Aqui tem 10 na ordem 2, 400 metros por segundo. Então, 10 na ordem 4. E porque tem 16, 1,6, 10 na ordem 5. 10 na ordem 5. Então, eu vou estimar somente aproximadamente, quer dizer, por ordem da grandeza. 10 na ordem 5, dividido por o que nós temos no numerador, R, 6 10 da ordem 6, certo? 6 10 na ordem 6. Então, 10 na ordem 6 é aproximadamente 10 na ordem 7, certo? Então, porque 6 passa 5, esse é mais próximo a 10 na ordem 7, daqui 10 na ordem 6. 10 na ordem 7. Metros por segundo quadrado. E isso dá ordem da grandeza 10 na ordem menos 2 metros por segundo quadrado. Então, o valor que a gente pode achar, se precisar valor mais ou menos certo, dá 3 ponto tal, 10 na ordem menos 2 metros por segundo. Então, essa aceleração centrípeta
na superfície da Terra mostra que qualquer referencial que é parado na Terra não é referencial inercial. Ele é referencial inercial somente aproximadamente, respectivo qualquer movimento que tenha acelerações muito maiores do que esse aqui, muito maiores, desde na ordem menos 2. Então, a aceleração, por exemplo, da queda livre, né, qual é? É aproximadamente 9,810 metros por segundo quadrado, certo? Então, aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Então, 3 ordens de grandeza maior do que essa é a aceleração centrípeta. Então, a gente pode desprezar a aceleração centrípeta na queda livre, por exemplo, certo? Mas nem sempre a gente pode fazer isso, dependendo do movimento que a gente estuda. Se a aceleração de movimento é pequena, comparada com esse 10 na ordem de menos 2 metros por segundo, a gente não pode desprezar que é referencial associado com a superfície da Terra, não é referencial inercial. Então, é isso, mais ou menos, que a gente queria dizer para vocês.